Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a gente vai dar sequência então à leitura do livro Problema do Ser e do Destino da Dor. E hoje é o primeiro capítulo, né? A gente estava fazendo a leitura da introdução e hoje é a primeira parte do livro, primeiro capítulo. Então vamos dar sequência. O Problema do Ser. Item 1. A evolução do pensamento. Uma lei, já o dissemos, rege a evolução do pensamento, como a evolução física dos seres e dos mundos. A compreensão do universo se desenvolve com os progressos do espírito humano. Essa compreensão geral do universo e da vida foi expressa de 1000 maneiras, sob 1000 formas diversas no passado. Ela o é hoje em outros termos mais latos, e o será sempre com mais amplitude, à medida que a humanidade for subindo os degraus de sua ascensão. Então, o progresso, né, ela vem através da compreensão do ser humano, do espírito humano. E conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo, né, o quanto isso vai se ampliando, o conhecimento vai se ampliando dentro de eras e eras, né? Isso tende a crescer cada vez mais por conta da nova era que já iniciou, né? Está nesse início de construção. A ciência vê alargar-se, sem cessar, seu campo de exploração. Todos os dias, com auxílio de seus poderosos instrumentos de observação e análise, descobre novos aspectos da matéria, da força e da vida. Mas o que estes instrumentos verificam, já há muito tempo havia que o espírito o discerniria, porque o voo do pensamento precede sempre e excede os meios da ação da ciência positiva. Os instrumentos nada seriam sem a inteligência, sem a vontade que os dirige. E a equipe espiritual sempre nos orienta a isso, né? Que o progresso aqui para o planeta Terra, ele virá através da nossa própria consciência, da nossa própria evolução, do nosso próprio conhecimento. Por isso que é tão importante cada um fazer a sua parte, né? Criar esse autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o estudo, para que, de fato, essa evolução planetária possa ocorrer, né? A ciência é incerta e imutável, renova-se sem cessar. Os seus métodos, teorias e cálculos, com grande custo arquitetados, desabam ante uma observação mais atenta ou uma indução mais profunda para darem lugar às novas teorias, que não terão maior estabilidade. A teoria do átomo indivisível, por exemplo, que há 2000 anos servia de base à física e à química, é atualmente classificada como hipótese e puro romance pelos nossos químicos mais eminentes. Veja que esse livro, né, é de 1908. Então, quantos avanços nós tivemos já, né? Ele já estava alertando por esse avanço da ciência, da tecnologia que nós estamos vislumbrando. Quantas decepções análogas não têm demonstrado no passado a fraqueza do espírito científico, que só chegar à realidade quando se elevar acima da miragem dos fatos materiais para estudar as causas e as leis. Aqui ele começa a citar as causas e as leis. Então chegará um momento que a ciência, ela também irá abordar essas questões para a gente conseguir chegar na causa de todas as coisas e o entendimento de todas as leis. E devagarzinho esse conhecimento será descortinado para a humanidade, né? Porque tanto quanto nós recebemos de informações, né, de descortinar uma nova realidade, isso também possui uma grande responsabilidade. Porque à medida que a gente sabe, mais responsabilidade nós temos diante da nossa atitude.
Então, por isso que essa transformação precisa vir de forma lenta, né? Para que a gente tenha a estrutura de receber todos esses conhecimentos. Dessa maneira, foi que a ciência pôde determinar os princípios imutáveis da lógica e da matemática. Não sucede o mesmo nos outros campos de investigação. A maior parte das vezes, o sábio, para eles, leva os seus preconceitos, tendências, práticas rotineiras, todos os elementos de uma individualidade acanhada, como se pode verificar no domínio dos estudos psíquicos, principalmente na França, onde até agora poucos sábios houve bastante corajosos e suficientemente ilustrados para seguirem a estrada já amplamente traçada pelas mais belas inteligências de outras nações. Então aqui ele cita que a ciência ela é o único setor assim que consegue trabalhar com matemática mesmo, né? Ela consegue trazer esse cálculo e todo o nosso universo, né, é criado à base da matemática. Mas outros estudos sobre a parte mais filosófica, a parte mais... tem uma palavra para isso que agora não está vindo na minha mente. Quando você deduz algo, né? Isso a gente tem bastante. Mas que isso não que isso seja ruim, porque é importante a gente treinar o nosso pensamento para outros ares, sempre buscando uma renovação de um entendimento sobre a nossa vida, sobre as questões que nos rodeiam, né? Mas, às vezes, nesses conhecimentos, assim como eu aqui estou citando algumas questões que estão vindo como inspiração, eu posso estar equivocada também em algumas questões. E isso faz parte porque nós não temos a plena verdade ou a plena sabedoria sobre as coisas. Nós estamos ainda tateando, né, sobre algumas coisas que nós acessamos. E tá tudo bem, isso faz parte da construção de um aprendizado. E assim como a ciência, ela vai se desdobrando em cima dela mesma, deixando velhos entendimentos para trás para surgirem novos, nós precisamos também criar essa capacidade, né, de sempre renovar o nosso pensamento. E que a gente não tenha medo em questão de pensar diferente, porque a renovação de pensamento precisa ter para que novas intuições então possamos receber, para que a nossa criatividade, quanto espírito que somos, possa irradiar aqui na Terra. Não obstante, o espírito humano avança passo a passo no conhecimento do ser e do universo. O nosso saber, quanto à força e à matéria, modifica-se dia a dia. A individualidade humana revela-se com aspectos inesperados. À vista de tantos fenômenos verificados experimentalmente, em presença dos testemunhos que de toda parte se acumulam, nenhum espírito perspicaz pode continuar a negar a realidade da outra vida, a esquivar-se as consequências e as responsabilidades que ela acarreta. Então, com toda essa renovação, né, do conhecimento, que é algo sem fim, o conhecimento universal, o conhecimento sobre a nossa vida humana, conhecimento sobre nós mesmos. Então, realmente não teria um sentido de ser somente essa existência, uma vida. E quando a gente começa a largar tudo isso, a gente começa a perceber que é praticamente impossível existir somente uma vida, uma existência, e se encerrar por ali mesmo, né? Quanta bagagem a gente tem de vidas passadas, e o quanto isso vai renovando nós, trazendo novas consequências diante das causas que nós fizemos, e também
em questão de outras vivências que nós vamos acrescentando a nós, e a gente vai se transformando, né, trazendo essa metamorfose. O que dizemos da ciência poder-se-ia igualmente dizer das filosofias e das religiões, que se têm sucedido através dos séculos. Constituem elas outros tantos estágios ou trechos percorridos pela humanidade, ainda criança, elevando-se a planos espirituais cada vez mais vastos e que se ligam entre si. No seu encadeamento, essas crenças diversas nos parecem como o desenvolvimento gradual do ideal divino que o pensamento reflete, com tanto mais brilho e pureza, quanto mais delicado e perfeito vai se tornando. Olha que lindo, né? Então, a nossa compreensão ela vai ficando cada vez mais vasta, mais límpida, mais cristalina, com mais brilho, porque a gente vai retirando a ignorância. A ignorância é o peso, a obscuridade, né? Quando a gente se sente perdido. Por isso que é tão importante a gente estudar, buscar o nosso caminho do autoconhecimento, buscar a regeneração nossa interna. A gente realmente desfrutar todo o nosso conteúdo, seja sombra ou seja luz, né? Bom, por aqui eu vou parar, pessoal, porque no meu celular não tem tanta bateria. Tanto espaço no celular para caber um vídeo mais longo. Então, eu vou encerrando por aqui e a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço a vocês e até mais.